mais um Caminhando nas Escrituras. E hoje, nesse caminho, o capítulo 30 do livro da Gênesis. Está caminhando. Já são 30 capítulos. Devagarzinho a gente vai construindo o caminho. Devagarzinho a gente vai construindo o ideal, né? Ou alcançando o ideal, que é o Evangelho, né? É a formação do nosso ser até sermos parecidos com Cristo. Que Deus possa abençoar sua vida. Vamos começar o caminho? Capítulo 30 do livro da Gênesis. E o verso de número 1. Vendo Raquel que não dava luz, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes. Porque quem não tem filhos tem ciúmes. Quem não produz tem ciúme. Quem não faz tem ciúme. Quem não é tem ciúme. Quem tem dificuldade de identidade tem ciúme. De sua irmã, e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. Expressão bonita, mas a culpa não é de Jacó. Expressão bela, mas que culpa tem Jacó? Aonde está a culpa de Jacó? Aonde está o erro de Jacó por Raquel não ter filhos? Então Jacó cirou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Onde está a minha culpa, se tu não tem filhos, se tu não gera? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, mesmo comportamento de Sara, coabita com ela, para que dê a luz, e eu traga filhos ao meu colo, por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu a luz a um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto, lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz segundo filho a Jacó. E disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Olha a mentalidade de Raquel. Ter filhos por competição, ter filho para ser melhor do que a irmã. Mas percebam que essa ganância, esse comportamento carnal fez com que nascesse a nação de Israel, que viesse as 12 tribos, porque Deus usa até a ira do homem, Deus usa até o sentimento ganancioso do homem. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também Zipa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Olha o nível que está chegando aquela família, que não tem nada de padrão. Zipa, serva de Lia, deu a Jacó um filho, e disse Lia: afortunada, e chamou Gade. Afortunada. Depois Zipa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. Ele chamou Azé. Foi Rúben nos dias da ceifa da trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe Azalia, sua mãe.
Então disse Raquel a Lia: dai-me das mandrágoras do teu filho. Olha aonde estão chegando, né? A que ponto estão chegando a rivalidade de ter filhos. Olha a briga por ter filhos. Olha a disputa por ter filhos. Respondeu ela: achas pouco a me teres levado o marido? Tomaras também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho, fazendo tudo para ser mãe, fazendo de tudo para ter filhos. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu e ao encontro Lia, ele disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, e ela concebeu e deu à luz a um quinto filho. Então lhe disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e chamou Isaca. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. Disse: Deus me concebeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Vocês percebam que Deus está usando a ganância, a inveja, a rivalidade, o sentimento de superioridade para formar as 12 tribos de Israel. Vocês estão percebendo que Deus está usando até o pecado delas, a soberba, para formar as 12 tribos de Israel. Depois disso, deu à luz a uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel. Agora não vai ter subterfúgio, agora não vai ter atalhos, porque Deus se lembrou de Raquel. Verso 22. Ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Ouviu o clamor dela: dai-me filhos, porque senão morrerei. O problema é que ela está clamando para a pessoa errada. Ela está falando para Jacó. Era para ter falado com Deus. E lhe chamou José, e dizendo: dei-me o Senhor ainda outro filho. E tendo Raquel dado a luz a José, disse a Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dai-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei para, pois tu sabes quando, de que maneira te servi. Foi no nascimento de José que houve o divisor de águas. Foi no nascimento de José que Jacó partiu. Foi no nascimento de José resposta à necessidade de Raquel. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Coisa boa alguém dizer isso, né? Deus tem me prosperado por causa da sua vida. Disse ainda: fixa o teu salário e te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque a pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentando grandemente. O Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também para a minha casa? Chegou o tempo, Labão, de eu partir. O Senhor tem te prosperado através da minha vida, mas chegou o momento de eu partir. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para se agregar e há tempo para se espalhar. Chegou o tempo de Jacó partir. Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó:
nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei a noite por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhadas, e todos os negros entre os cordeiros, e o que a malhada salpicada entre as cabras será isto, o meu salário. Perceba que para cada Jacó Deus tem um Labão, e para cada Labão Deus tem um Jacó. Para cada Jacó Deus tem um Labão, e para cada Labão Deus tem um Jacó. Pode ter certeza disso. Deus sempre vai fazer com que alguém faça com que você possa colher um pouco daquilo que você plantou. Eu não estou dizendo que Deus não vai cumprir a sua promessa. Eu não estou dizendo que Deus não vai derramar a sua graça. Mas há algo que Deus precisa trabalhar através na sua vida, e assim será feito. Continuando. Assim responderá por mim e a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti, que não for salpicado, malhado entre as cabras e negros, entre as ovelhas, e se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquela mesmo dia, versículo 35 do capítulo 30, separou Labão os bodes listrados, os malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. Labão tentando enganar Jacó. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Era Labão tentando enganar Jacó. Só que o enganador Jacó, Deus estava com o enganador Jacó, e não tem enganador que engane aquele que Deus está. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plântano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Comportamento místico, mas deu certo. Comportamento místico, mas aconteceu. Quantas coisas que Deus usa para te agraciar e você nem percebeu. Continuando. E concebiu o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos dos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não juntou com o rebanho de Labão. Todas as vezes que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as várias vistas do rebanho nos canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, que ele não tinha interesse, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, e teve muitos rebanhos, de servos e servas, camelos e jumentos. Essa é mais um pouquinho da história de Jacó. É o Jacó melhorando Labão, e é Labão melhorando Jacó. Esse foi mais um Caminhando nas Escrituras. Deus te abençoe. A qualquer momento, a qualquer hora, a gente volta. Deus abençoe e até o próximo encontro.